Saber e o fazer caminham lado a lado. Quer fazer? Senac, Las Lenhas Móveis. Visite nosso showroom na Avenida Barão de Itapura, 1828. Campinas fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de 2.859 empregos com carteira assinada, segundo dados divulgados esta semana pelo CAGED. O número, apesar de expressivo, é inferior ao registrado em fevereiro de 2025, quando a cidade criou 4.790 vagas formais. O desempenho em fevereiro desse ano foi puxado principalmente pelo setor de serviços, com 2.571 novos postos, seguido pelo comércio, com 194 vagas, indústria com 33, agropecuária com 31 e construção, que gerou apenas 30 empregos. E aí, na comparação com fevereiro do ano passado, todos os setores apresentaram desaceleração, especialmente a construção civil, que em fevereiro de 2025 havia criado 674 vagas, e o comércio, que passou de 872 no ano passado para menos de 200 neste ano. O mercado de trabalho formal em Campinas segue criando vagas, mas em ritmo mais contido esse ano. A comparação direta entre os fevereiros de 2026 e 2025 mostra uma queda de cerca de 40% no saldo total de empregos, indicando perda de fôlego da atividade econômica local. Mas quem entende melhor desses dados é a Eliane Rosandiski, que está em contato com a gente para ajudar a analisar melhor esse cenário. Seja bem-vinda, Eliane. Bom dia a todos. Muito bom dia. Então, é um cenário complexo, né? Mas pouco surpreendente diante de tanta incerteza que a gente vem observando na economia, seja na economia local, né? Seja na economia internacional. Então, está tudo conectado, então a gente fica realmente numa situação bastante difícil para compreender e discutir esse cenário, né? Então, começando um pouco pela geração de emprego, né? Foi uma geração positiva e, como a gente tinha meio que anunciado no mês passado, fevereiro reflete um mês de contratação dos serviços e serviços na área de educação. Então, tem essa sazonalidade que claramente explica aí um desempenho extremamente favorável, que é favorável, mas provavelmente não se repete em março, né? Então, isso daí é um problema. E o outro problema que vocês bem chamaram a atenção é a questão da construção civil. Como eu tinha comentado também, quando a gente vinha analisando o setor da construção civil, ele tem essa sazonalidade, que aí é uma sazonalidade que não está marcado pelo mês, né? E sim por um grupo de obras que começaram na região. Você gera uma quantidade de emprego, mas você não vai ficar o tempo todo acrescentando mais emprego nessa estrutura. Então, a gente olha para Campinas, temos aí um canteiro de obras, né? Para onde a gente anda, a gente está vendo aí iniciativas de construção e tudo mais. Então, isso realmente mantém o nível de emprego, não está nem diminuindo, nem aumentando. Então, é normal que haja essa estabilidade. O grande problema é quando essas obras se fecharem, né? Que aí a gente vai ter uma queda provavelmente forte no emprego puxado pelo setor da construção civil. Nesse setor, Eliane, pensando também se gera algum impacto quando a gente tem juros altos, algumas políticas públicas, né? Até pensando no Minha Casa Minha Vida, que foi, né, remodelado, digamos assim, isso também vai trazer algum reflexo. Sim, provavelmente pela continuidade desse efeito dinâmico do setor de serviços, do setor da construção civil, porque a construção, ela é fortemente empregadora e ela tem uma demanda, ela cria uma demanda sistêmica na economia, mas ela tem que estar constantemente sendo ativada. Tá? Quando você tem programas federais, programas estaduais mesmo, de incentivo, isso é extremamente favorável. Quando você tem o oposto, que é essa subida de juros e a interrupção desses programas, isso gera um efeito ruim sobre a oferta de trabalho nesse segmento da atividade. Mas o nosso olhar sempre fica muito pelo setor dinâmico, constante da economia, que é a indústria. A indústria é um setor
setor potente, porque ele não está dependendo, ele depende um pouco de uma geração de fluxo, de uma geração de demanda que pode estar acontecendo. E no momento em que a gente tem essa economia tão desencontrada, o próprio setor de serviços, ele assume o setor de construção, o setor da indústria assume uma posição de cautela muito grande que afeta todos os demais. Aí afeta os serviços, vai afetando todos os demais setores terciários. Então, hoje, um pouquinho antes de entrar aqui para falar com vocês, eu estava ouvindo uma notícia boa, pelo menos, que a despeito de uma taxa Selic extremamente alta, de um cenário extremamente incerto, a indústria, pelo segundo mês consecutivo, está apresentando sinais aí de ampliação da atividade no Brasil, né? E, evidentemente, Campinas, pela sua característica, aí eu não falo só do município, né? Estou falando da grande região metropolitana de Campinas, é fortemente impactada por qualquer decisão, qualquer estímulo que a gente esteja observando no setor da indústria. E aí eu destacaria muito a máquinas e equipamentos, destacaria muito automotiva, que tem um peso importante e que internamente a gente pode ter elementos que puxem aí uma demanda de crescimento. O comércio também teve aí a geração de empregos, mas abaixo na comparação, né, com o ano passado. Como é que você analisa também esse setor? Ele deve reagir nos próximos meses ou o consumo também segue pressionado? O consumo, ele está ativado, mas a gente tem que entender também que padrão de consumo é esse, porque também temos notícias, já temos indicadores de endividamento das famílias, né? Essas taxas de juros muito elevadas, de alguma forma, recaem sobre a capacidade futura de consumo das famílias. Então, a gente tem que entender mais ou menos como que essa capacidade, esse endividamento está rebatendo sobre a capacidade de consumo das famílias, ainda que tenhamos uma taxa de desemprego, aí a gente olha mais para o dado nacional, mas que também se reflete aqui em Campinas, uma taxa de desemprego muito baixa. Então, estamos gerando emprego, as pessoas estão aferindo renda e esse mercado de trabalho aquecido, com certeza, coloca aí uma possibilidade de aumento do ticket médio de entrada do trabalhador, ou seja, a remuneração de entrada no mercado de trabalho vai ficando mais elevada, e isso com certeza dá uma capacidade de consumo. Mas tem a questão do endividamento, e para complicar o cenário desfavorável, que eu ainda falaria, nós estamos aí com uma crise energética, de subida de preços muito grande por conta da guerra, né? Assim, com certeza o diesel vai subir, você vai ter efeito dos combustíveis, isso vai colocar em um cenário de provavelmente aumento da inflação, aumento generalizado de inflação, o que corrói todo e qualquer aumento que possa ser tido no salário, né? E aí o padrão de consumo, né, vai ficando de novo ameaçado. Então, é um cenário de muita incerteza. E cautela, podemos dizer, até pensando o que esses números podem refletir para o trabalhador também, Eliane, né? Se há ainda oportunidades ou novas oportunidades, ou se é um momento também de qualificação, existe uma visão para essas pessoas? Olha, eu acho que sempre há uma possibilidade da gente imaginar que de uma forma articulada, a gente pode fazer um programa de uma política mais geral de enfrentamento de cenários tão adversos, seja internamente, seja externamente, para que isso não impacte no plano macro aí a capacidade de consumo das famílias e tudo mais. Porém, às vezes eu entendo o mercado, não, na maioria das vezes eu entendo o mercado de trabalho como um reflexo das estratégias
estratégias de quem está organizando o sistema de produção. Então, são os empresários. O trabalhador, ele é contratado. Quando ele é contratado, o poder de barganha dele é pouco. O que eu diria assim, com o seu salário, com a sua renda, o trabalhador toma decisões, o que eu brinco até em sala de aula com meus alunos, com uma restrição orçamentária. Ele tem uma renda e ele tem que realizar os gastos dele. Ele vai olhar a estrutura de preços e vai fazer a escolha. Se, eventualmente, a gente consegue garantir uma cesta básica mais barata, que essa subida de preços de frete e tudo mais não impacte tão fortemente, a possibilidade de uso do salário fica melhor, mas a possibilidade de se empregar depende de alguém que contrata. E quem contrata está inserido nesse cenário, e esse cenário está muito incerto, né? Hoje, de novo, antes da entrada, eu estava ouvindo as projeções que o mercado está fazendo. Eu lembrei que no final do ano passado, a gente projetava que no final do ano a Selic estaria em 12,5%. Agora está se projetando uma Selic de 14, ou seja, não existe afrouxo monetário aí. E isso prejudica o endividamento, e o setor de comércio, que trabalha muito com a perspectiva de taxa de juros e tudo mais, ele também se sente extremamente contraído. Eliane, muito obrigada mais uma vez por compartilhar essa análise aqui pra gente e até a próxima. Mas eu queria trazer notícia boa, lembra? Lembro, estamos nessa mesma vez. Quando a gente terminou em fevereiro, eu falei, tomara que essa guerra não se estenda. E hoje a gente descobriu que talvez mais 3 semanas. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, mas torcendo para o mundo ficar mais em paz e a gente poder respirar com mais tranquilidade. Desejo já uma boa Páscoa, tudo de bom aí para os ouvintes e para vocês. Obrigada, Eliane, para você também e até o mês que vem. 9h58. O mercado de trabalho em